Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos agora abordar o capítulo 5 do livro amarelo da GAPS, a flora oportunista. Conversamos em detalhes sobre a flora essencial, isto é, aquela flora do bem, que vive no intestino desempenhando múltiplas funções. Vamos agora olhar para o segundo grupo de bactérias, a flora oportunista, ou como se fosse uma flora espertinha, malandra. Este é um grupo de vários micro-organismos. O número e as combinações podem ser bastante singulares. Há cerca de 500 espécies diferentes deles encontrados no intestino humano. Estes são os mais comuns: os bacterióides, peptococcus, estafilococcus, streptococcus, bacilos, clostrídios, leveduras, enterobactérias, proteus, klebsiella, citrobactéria, fusobactéria, eubactéria, spirochaetaceae, spiralaceae, catenobactéria, enfim, vírus diferentes e muitas outras criaturas. Curiosamente, muitas dessas bactérias oportunistas, quando em pequenas quantidades e sob controle, na verdade cumprem algumas funções benéficas no intestino, isso mesmo, como participar da digestão dos alimentos, quebrando lipídios e ácidos biliares. Eles funcionam como uns faxinadores também. O problema é o excesso, que aí começa a produzir metabólitos, toxinas também, que aí sobrecarrega esse organismo. Em um intestino saudável, seus números são limitados e rigidamente controlados pela própria flora benéfica. Mas quando essa flora do bem está enfraquecida e danificada, as oportunistas ficam fora de controle. Cada um destes micro-organismos é capaz de causar vários problemas de saúde. E é uma área fascinante para futuras pesquisas, viu? E a gente pode prever quais as próximas doenças que podem ser desenvolvidas pelo tipo de flora. Sim, desenvolvemos a maioria dos nossos problemas de saúde futuros em nosso próprio intestino, praticamente desde o nascimento. Portanto, ao cuidar bem dos nossos defensores, a flora benéfica, micro-organismos patogênicos não podem se manifestar. Então, o segredo está aqui: cultivar uma flora do bem para que a maligna não tome conta, né? Infelizmente, o nosso estilo de vida moderno, mais cedo ou mais tarde, pode danificar nossa flora intestinal. E qualquer micro-organismo oportunista só está esperando sua vez para tornar-se ativo. O mais conhecido é o fungo Candida albicans, que causa um enorme sofrimento a milhões de pessoas. A Cândida pode dar aquele nevoeiro cerebral, a criança fica no mundo da lua, masca a gola da roupa, desatento, quer comer muito doce, muito carboidrato, infecção urinária recorrente. Há uma abundante literatura publicada sobre infecção por Cândida, por isso não vamos nos concentrar nela aqui. No entanto, eu tenho que dizer que muito do que é descrito como síndrome de Cândida é com efeito um resultado de desbiose intestinal, da flora intestinal anormal, que inclui a atividade de muitos outros micróbios oportunistas e patogênicos. Se a flora não tivesse anormal, o fungo não estaria ali. O fungo também, ele prolifera na presença de metais pesados. A Candida albicans nunca está sozinha no corpo humano. Sua atividade e sua capacidade de sobreviver e causar doenças depende do estado de trilhões de seus vizinhos, de diferentes bactérias, vírus, protozoários, outras leveduras e muitos outros microcriaturas. No organismo saudável, a Cândida e muitos outros micróbios causadores de doenças são muito bem controlados pela flora benéfica. Infelizmente, a era dos antibióticos deu à Cândida albicans uma oportunidade especial para crescer. Os antibióticos de amplo espectro costumam matar diferentes micróbios no corpo, tanto as bactérias do bem quanto as do mal. E a Cândida é deixada sem nada para controlá-la depois de um curso de antibióticos. Aí ela prolifera. Por isso, depois de uma rodada de antibióticos, pode vir outras doenças aí por fungo, porque matou tanto as bactérias do bem e do mal. E na ausência do bem para controlar as do mal, o mal toma conta. Aí ela cresce e prospera. No alvorecer da era do antibiótico, a profissão médica reconheceu este fenômeno. Por isso, costumava ser uma regra prescrever nistatina logo em seguida, depois do antibiótico. Cada vez que o antibiótico de largo espectro era administrado, passavam logo um antifúngico como a nistatina. No entanto, por alguma razão, os médicos pararam com esta prática há décadas e agora estamos pagando o preço por isso. A infecção por Cândida tornou-se extremamente comum. Além de antibióticos, outro fator em nosso mundo moderno tem um papel importante no crescimento excessivo dessa flora patogênica, que é a nossa dieta. A Cândida se desenvolve na presença de muito açúcar, carboidratos processados, e estes são os alimentos que hoje dominam nossos hábitos alimentares, não é mesmo? Ainda mais no Ocidente. Alguns oportunistas, listados acima, quando fora de controle, atravessam a barreira da parede intestinal para a corrente sanguínea e linfática, causando problemas em vários órgãos do corpo. Mas, evidentemente, o primeiro lugar a sofrer será o sistema digestivo. Possuindo uma massa bacteriana anormal, não é nenhuma surpresa que o sistema digestivo não possa funcionar bem, não é mesmo? O resultado mais comum de desbiose intestinal é a síndrome do intestino irritável, onde uma série de bactérias oportunistas preenchem os intestinos, causando os sintomas desagradáveis dessa condição. Mais e mais investigações estão saindo ligando a doença de Crohn e a colite ulcerativa com a atividade descontrolada da flora intestinal oportunista. Algumas bactérias oportunistas, quando não controladas por
outras bactérias, só que do bem, têm acesso à parede do intestino e danificam sua integridade, aí, ó, tornando-a vazada ou hiperpermeável. Por exemplo, os microbiologistas observaram como as bactérias oportunistas do intestino, das famílias Spirocataiceae e Spiralaxaceae, têm uma capacidade de, devido à sua forma em espiral, empurrar separando as células intestinais. Elas vão abrindo caminho ali, ó, separando, separa de cá, separa dali, e vão achando o caminho. Elas vão empurrando, separando, alterando a integridade dessa parede do intestino e permitindo que substâncias que normalmente não deveriam passar, atravessem. A Candida albicans também tem essa capacidade, meu Deus. Suas células se ligam ao revestimento do intestino, literalmente como se estivesse colocando raízes, tornando vazado também, perfurando, tornando o intestino vazado, gotejante. E os alimentos parcialmente digeridos atravessam essa parede intestinal e ficam livres na corrente sanguínea. E o sistema imunológico reconhece como estranhos. O que são esses antígenos? Como podemos resolver isso? Fazendo o quê? Convocando ali os seus soldadinhos, atacando. E aí a gente chama isso de quê? De alergia alimentar. Ah, meu filho tem alergia de tal coisa. Ah, tem alergia não sei o quê. Ah, tô com intolerância alimentar a tal coisa. Por quê? A parede do intestino tá vazada, hiperpermeável com essa flora patogênica, deixando os alimentos saírem para fora antes da hora, antes de terem sido quebrados. Então, o que está acontecendo é que os alimentos não têm a chance de ser digeridos corretamente antes de serem absorvidos através da parede danificada do intestino, e em muitos casos, essas alergias alimentares desaparecem quando a parede do intestino é curada, cicatrizada, selada. Com o quê? Veremos, né? Olha os caldinhos de ossos aí chegando. A flora oportunista produz substâncias constantemente tóxicas, que são os seus subprodutos do seu metabolismo. Sim, são neurotóxicas, são terríveis. Numa situação saudável, muitos destes subprodutos podem até ser fisiológicos, porque no processo da evolução foi incluído no funcionamento normal do corpo humano. Por exemplo, um grupo bem conhecido de toxinas produzidas pelas bactérias intestinais são as aminas, os metabólitos de ácidos aminados. Muitos deles têm alguns papéis importantes a desempenhar na fisiologia normal do corpo. Um bom exemplo é o que? A histamina. Sim, nosso corpo produz histamina. E as bactérias também. A histamina é um importante neurotransmissor do corpo. Certas células do nosso corpo produzem normalmente a histamina. No entanto, elas também são produzidas pelas famílias de proteus, famílias de Escherichia coli, Staphylococcus e muitas outras bactérias no intestino. Como a histamina participa de muitas funções diferentes no corpo, todas essas funções ficam ruins com excesso de histamina no sangue. Numa situação em que essas bactérias oportunistas crescem demais, devido à falta de controle da flora do bem, elas começam a produzir muita histamina. Como a histamina participa de muitas funções no nosso organismo, todas essas funções ficam prejudicadas por esse excesso de histamina. E o que acontece quando a gente tem excesso de histamina? Quais são os sintomas? Alergias, pressão arterial constantemente baixa, produção excessiva de fluidos corporais. Muitos autistas chegam a suar muito à noite, molham a cama todinha, ó. Já é um sinal grande de alergia, ó, produção de histamina. Está em excesso. Molha a cama todinha à noite, suando. Também produzem muita saliva, uma babação, começa a babar, disfunção do hipotálamo com alterações hormonais, como por exemplo a TPM. A TPM pode ser resolvida com uma boa desparasitação, viu? Porque nossas avós não tinham TPM, eu mesma não sei mais o que é isso, depois de uma boa vermifugação. A instabilidade emocional, alterações do sono, a insônia também tem a ver, ó. Vícios e muitos outros, sim, o tipo de flora pode te fazer ter vícios alimentares, porque são elas que vão metabolizar aquele produto que está sendo ingesto. Falo produto porque pode ser tanta coisa ali que é feita até de petróleo que não era nem para ser dito como alimento, né? E aí vai ter a bactéria adequada para metabolizar aquilo ali. E então, excesso de histamina no corpo é chamado de estadélia. Essa condição foi encontrada pelo Dr. Karl Pfeiffer em muitas pessoas com depressão, esquizofrenia, vícios e autismo. Os antihistamínicos, agora vou falar dos medicamentos antihistamínicos, né? São usados por psiquiatras para tratar a esquizofrenia. É interessante, né? Olha só, eles tratam esquizofrenia com antihistamínico, porém eles ficam só na superfície. Por que tem esse tanto de histamina? Ninguém ainda olhou para a correlação
da flora intestinal com essa produção em excesso de histamina. Ninguém quis corrigir essa flora anormal a fim de normalizar a produção de histamina no corpo e remediar os sintomas desse excesso de histamina. Outras aminas bem estudadas, tais como dimetilamina, piperidina, pirrolidina, tiramina, octapamina, que são produzidas pela atividade bacteriana no intestino a partir de aminoácidos de colina, licitina, metilamina, lisina, arginina, ornitina, tirosina, são também conhecidas por causar depressão, com sintomas de abstinência, regressão intelectual, comportamental e alterações hormonais e emocionais. Um grupo de substâncias químicas chamadas criptopirroles desempenham um papel na disfunção mental. Criptopirroles são frequentemente encontrados na urina de pessoas GAPs. Essa condição é chamada pirolúria e pode produzir irritabilidade, raiva, falta de memória, função intelectual prejudicada, baixa imunidade e incapacidade de lidar com o estresse. Ficam bem sensíveis, sem resiliência. A pirolúria até agora tem sido tratada sintomaticamente, com zinco, vitamina B6 e entre outros nutrientes, porque a medicina não sabia de onde vinham esses criptopirroles. Agora, há estudos que indicam que eles são produzidos pela flora intestinal anormal. Então, mais uma vez, aqui está comprovando que tem, ou seja, a fonte, a raiz do problema é trocar essa flora do mal pela benigna. Crianças e adultos GAPs mostram rotineiramente em seus exames de fezes, daqueles que podem testar, o supercrescimento de micróbios oportunistas. Os mais comumente vistos são a Candida albicans, os bacterióides, os Clostridium spp, a família dos proteus, Streptococcus e Staphylococcus. Invariavelmente, esse supercrescimento é combinado com um ou outro caso de ausência ou número muito reduzido de bactérias benéficas, as do bem. Infelizmente, o teste de fezes, até agora disponível, é bastante primitivo. Exame de fezes é como se... Olha, gente, me desculpa, mas não vale nada. É por aí, viu? Esse exame não dá nenhuma informação sobre os habitantes mais importantes do intestino, muito menos do corpo inteiro. Porque os parasitas mesmo, eles não vivem só no intestino, eles vivem nos órgãos. Lua cheia, eles saem dos órgãos e vão para o intestino copular. Lua nova, lua nova, os filhotinhos nascem e eclodem. É isso aí, é uma guerra terrível. E aí o exame de fezes vai pegar esses parasitas que estão lá nos órgãos, que estão aí na vida cigana. Não vão não. Até porque, gente, olha aí, o teste de fezes, ele é muito primitivo mesmo. Ele age só no local. Não tem havido um grande investimento nesse tipo de pesquisa. Será por quê, né? Um debate em curso entre os profissionais sobre a validade da análise de fezes desse tipo de exame, uma vez que esse tipo de exame de fezes só mostra os micróbios que estão no lume intestinal, isto é, naquela parte final do intestino. Esse exame não dá nenhuma informação sobre os habitantes mais importantes do intestino, aqueles que vivem na parede intestinal, ajudando a selar ou destruir a parede do intestino, né? Que são as bactérias murais, os soldadinhos que ficam no muro, né? Lembra deles? Na analogia passada? Essas são as bactérias que mantêm a integridade intestinal e sua capacidade de digerir e absorver os alimentos, e desempenham um papel tão importante na nossa imunidade. Então, há estudos limitados feitos com a biópsia da parede do intestino e na sequência da análise microbiológica, que mostram que as bactérias murais podem ser bastante diferentes daquelas que vivem no lúmen do intestino, ou seja, o exame de fezes só vai pegar os micro-organismos que estão no finalzinho do intestino. Não vai pegar a flora, as bactérias que estão ali na parede do intestino e muito menos no corpo inteiro. A flora oportunista não fica só no finalzinho do intestino, está no corpo inteiro. O exame de fezes só percebe que tem algum tipo de parasita se tiver assim tanto, que estiver transbordando. Aí sim vai aparecer no exame de fezes. Mas do contrário, não aparece de forma alguma, não aparece mesmo. Além disso, a análise de fezes reflete apenas a população microbiana do intestino grosso, aqui, ó, e não reflete o que vive no intestino delgado, onde a digestão e a absorção acontecem. Infelizmente, ainda estamos nos estágios iniciais quando se trata de teste para a flora intestinal. Não tem interesse, de curar doença, é por isso. No entanto, há uma grande quantidade de informação disponível hoje e que mostra que os resultados são muito diferentes, são floras bem distintas. Um grupo de bactérias intestinais oportunistas, chamado bacterióides, rotineiramente encontrado em análise de fezes de pessoas GAPs, merece alguma atenção. Essas bactérias são oportunistas mais onipresentes no intestino da população adulta no mundo ocidental, o que pode ser explicado pelo que essas bactérias gostam de comer. Sim, as bactérias é que mandam no que você gosta de comer, é isso mesmo. É o tipo de flora que está dentro de você que vai determinar o seu paladar. Se você tiver muito bacterióide, você vai gostar de comer açúcar.
amido, lactose, que é o quê? A espinha dorsal da alimentação ocidental. Há mais de 22 membros diferentes dessa família identificados até agora no corpo humano. Os mais comuns são os bacterióides fragiles, os bacterióides melaninogênicos, e essas bactérias são quase sempre encontradas em tecidos infectados do trato digestivo, em abscessos, úlceras, infecções urinárias, infecções pulmonares, peritonite, válvulas cardíacas infectadas, infecções no sangue, infecções da boca, dentes e doenças da gengiva, gangrena e infecções pós-operatórias. Vai fazer uma cirurgia e coma muito açúcar, amido e leite para ver, ó, vai encher de infecção no pós-operatório também, por essas bactérias, chamadas bacterióides. Elas são oportunistas, que estão ali sempre por perto, como um leão à espreita de quem devorar, é isso mesmo. Em todas as mucosas do corpo, à espera da sua oportunidade para causar problemas. Vacila para você ver. No entanto, elas geralmente não causam problemas sozinhas, mas se juntam a algum valentão maior no trato gastrointestinal, que é um verdadeiro playground de criaturas, né? E nesta companhia mostram sua capacidade de causar problemas, doenças. Por exemplo, eles são encontrados geralmente em companhia de quem? De outros perversos, os clostridiums. Os clostridiums são terríveis. O agrotóxico, por exemplo, o Roundup, ele é uma bênção para te encher de clostrídio. E o que o clostrídio faz? Geralmente criança que está cheia desse agrotóxico tem muito clostrídio e aí ela começa a andar de roda, com os pés enrijecidos e ter comportamento antissocial. Cada sintoma do autismo reflete um tipo de toxina, um tipo de patógeno lá dentro. É isso mesmo. Então, assim, por isso que tem autismos e autismos. Tem desbiose só por uma má alimentação, outras por muito medicamento farmacêutico, por muita toxina e assim vai. Tem um que está mais na superfície, outro muito mais enraizado. Então, o resultado do tratamento não pode ser dito que vai ser da mesma maneira para todo mundo. Por exemplo, esses clostrídios parecem ter uma boa amizade com a família de outros clostridiums, que é considerada mais perigosa do que os bacterióides. Os bacterióides parecem mostrar a sua capacidade de causar doenças melhor na companhia do clostridium, ao mesmo tempo ajudando a clostridium na sua atividade. Olha, eles são bem parceiros, funcionam na sociedade. Você destrói daqui que eu destruo dali. Membros da família Clostridium são quase sempre detectados na análise de fezes de crianças e adultos autistas. Há cerca de uma centena de espécies de Clostridium diferentes conhecidas até o momento. Além de autismo, eles também estão presentes nas fezes de pessoas com esquizofrenia, psicose, depressão grave, paralisia muscular, tônus muscular anormal, exercício ou mole, né? Porque vai acabando gerando disfunção nas mitocôndrias. E então, eles também causam outras condições neurológicas e psiquiátricas. Muitas espécies de Clostridium são bastante normais no intestino humano. Por exemplo, tem o Clostridium tetani, que é rotineiramente encontrado no intestino de seres humanos e animais saudáveis. Então, tem o Clostridium tetani, que está na flora intestinal de pessoas e animais que estão saudáveis. Os esporos dessa bactéria são passados através das fezes para o solo, onde podem sobreviver por anos, anos e anos. Sim, os esporos de fungos, ovos de parasitas, vivem anos, às vezes décadas, mesmo no sol quente. Então, assim, às vezes é muito difícil achar remédios para matar cada tipo de criatura e cada fase desse ciclo deles. A maioria dos solos tem teste positivo para os esporos do tétano. Todo mundo sabe que o tétano é uma doença mortal devido a uma neurotoxina extremamente poderosa que Clostridium tetani produz. Por isso que muita gente, quando fica sabendo que teve um cachorro que morreu de tétano em determinado lugar, fala, não pode ir mais para lá, não pode ter mais cachorrinho ali naquele lugar, porque senão vai morrer de tétano também. Os esporos não morrem fácil não, viu? Fica no solo ali, só à espreita de alguém para poder prejudicar. Todo mundo sabe que o tétano é uma doença mortal por causa da neurotoxina que ele produz. Qualquer um que tem uma ferida contaminada pelo solo é imediatamente aconselhado a tomar uma dose de vacina antitetânica, né? É isso que a medicina convencional aconselha. E a medicina integrativa? Você saberia o que fazer? Mas não só contraímos tétano quando a bactéria fica diretamente em nossos tecidos ou sangue. A gente só contrai tétano quando essa bactéria fica diretamente no sangue, no nosso tecido. O Clostridium tetani, que vive no intestino, normalmente não faz mal nenhum pra gente, porque a sua toxina não pode atravessar a parede intestinal saudável. Porém, os pacientes GAPS têm parede do intestino saudável? Tem? Tem não. Tem não. Então, o que acontece? As toxinas do Clostridium tetani vai entrar no corpo também.
aí gerando rigidez, como se tivesse com paralisias similares ao tétano. É isso mesmo, gente. O intestino dele tá vazado, vai para a corrente sanguínea e a toxina do tétano só age se ela puder vazar pela parede do intestino. Muitas outras espécies de clostrídeos, olha o tanto de espécies de clostrídio, tem os perfringens, novi, septicum, stoliticum, sordelle, aerofoetidum, tertium, esporogênios, etc. Rotineiramente encontrados no intestino humano, produzem toxinas semelhantes à toxina tetânica, assim como muitas outras toxinas. Então, como podemos ter essas bactérias mortais em nosso intestino e sermos saudáveis? Como? Porque elas são controladas a ferro e fogo pelas nossas bactérias do bem. Sorte de quem as tem. As bactérias do bem não permitem que elas floresçam e, mais importante, não permitem que suas toxinas atravessem o revestimento do intestino para a corrente sanguínea. Que sorte que essa flora intestinal saudável, não é, gente? No entanto, no intestino GAPS, onde a pessoa não tem essas abençoadas bactérias do bem para proteger essa santa parede do intestino e controlar esses clostrídeos malditos, as neurotoxinas têm uma boa chance de entrar na corrente sanguínea, no cérebro e no resto do sistema nervoso. Sim, afetando seu desenvolvimento e funcionamento. Cabum, autismo. E assim surgiu o autismo, do nada. A sensibilidade à luz, a ruídos. Quem já viu isso, né? São sintomas típicos da infecção tetânica. Isso mesmo. E não por acaso os autistas têm isso, né? Ai, não é? Porque o clostrídio tetânico produzindo suas toxinas, passando pela parede do intestino e vazando para a corrente sanguínea, gerando todos esses sintomas nos músculos, sensibilidade auditiva, visual, né, gente? Também gera psicose, dislexia também, semelhança da população bacteriana de fezes de pessoas normais e saudáveis em relação às pessoas doentes, as pessoas GAPS. E também trazendo essa anormalidade no tônus muscular, semelhante à baixa exposição à neurotoxina tetânica. Normalmente, os músculos extensores têm maior tônus que os músculos flexores. Talvez essa seja a razão pela qual crianças e adultos autistas andam na ponta dos pés. Olha aí, mais outro sintoma. Sim. Aí você pode perguntar, sintoma XXX dentro do autismo, ó, 44 sinais. Aí vão lá descrever. Esse é causado pelo fungo, Candida albicans, esse pelo Clostridia tetânica, esse pelo parasita fulano de tal, esse pelo metal pesado, sim, combinação com esse, né? É mais ou menos assim. Sim, é mais ou menos isso. E talvez essa seja a razão pela qual as crianças e adultos autistas andam na ponta dos pés. E muitas vezes se autoestimulam esticando seus braços, correm com os braços abertos, alguns flips, os dedos e pernas em posições diferentes do normal. Nestes casos em que as fezes do paciente foram testadas, quase sem exceção, um crescimento excessivo de Clostridia SPP foi observado. E uma pesquisa recente da Universidade de Reading, no Reino Unido, por uma equipe liderada pelo professor de microbiologia Glenn Gibson, encontrou níveis muito elevados de Clostridium no intestino de 150 crianças autistas. E um segundo programa de pesquisa encontrou níveis igualmente elevados no intestino de outras 60 crianças autistas, comparando com seus irmãos não autistas. Assim como para a Candida albicans, a família de Clostridium foi dada como uma oportunidade especial pela era dos antibióticos, porque os Clostrídeos também são resistentes aos antibióticos. Quando os Clostrídeos veem essa gama de antibióticos, eles, viva, vamos poder crescer sem ninguém para nos empobrecer. Não é isso? É mais ou menos isso. Assim, cada curso de antibiótico de amplo espectro remove bactérias do bem, o que deixa os Clostrídeos descontrolados de felicidade e permite que eles cresçam. Diferentes espécies de Clostridium causam inflamação severa do sistema digestivo. Por exemplo, o Clostridium difficile provoca colite pseudomembranosa potencialmente fatal. Essa colite pseudomembranosa, ela é fatal mesmo. Rompe, não tem como. Algumas espécies de Clostridium também têm sido associadas a essas desordens digestivas debilitantes, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Esses Clostridiums. Não tenho dúvida de que a família de Clostrídeos também desempenha um papel importante no desenvolvimento de enterocolite autística também. Futuras pesquisas mostrarão se este for o caso. Aqui dizendo a doutora Natasha Campbell. No entanto, existem alguns fatos que já suportam esta ideia. Por exemplo, William Shaw, do Great Plains Laboratories, relata uma série de casos em que um curso de drogas anti-Clostridium
como metronidazol, Flagyl. Esse Flagyl é muito bom. E vancomicina reduzem sintomas autísticos e melhoram a digestão e a imagem bioquímica em crianças autistas. Tem até um documentário sobre isso. No entanto, em quase todos os casos, assim que esse fármaco matador de Clostridium é interrompido, todos os sintomas e aquelas alterações bioquímicas voltam. Infelizmente, as drogas anti-Clostridium são tóxicas se forem usadas a longo prazo. Nosso fígado não aguenta. Então, devemos arrumar outra maneira aí para impedir o crescimento desses Clostridiums. Às vezes, seria o caso de usá-los por um tempo, lutando contra o mal, enquanto repovoa com o bem, para que o bem depois cresça, desenvolva e as bactérias do bem tomem conta ali e conduza e controle esses Clostridiums. Esse é o jeito mais sensato, racional. Essas drogas anticlostrídeos são tóxicas e têm sérios efeitos colaterais, por isso não podemos prescrevê-las por longos períodos de tempo para crianças ou adultos. E os clostridiums são bactérias formadoras de esporos, o que torna impossível de erradicá-los totalmente. Nós só podemos controlá-los, e a melhor maneira de fazer isso é a maneira da natureza, com as bactérias do bem, levando à luz. Um outro grande grupo de bactérias que geralmente crescem quando há desbiose intestinal são as bactérias redutoras de sulfato. Sim, existem várias espécies de micro-organismos redutores de sulfato. Para mencionar apenas alguns, os proteobactérios, Thiobacilli, Chromatiaceae, Desulfotomaculum, SPP. Gente, parece nome de bruxaria, né? Algumas bactérias gram-positivas, alguns fungos e bacterióides. Estes micróbios metabolizam sulfato de alimentos em sulfitos, muitos dos quais são tóxicos. A deficiência grave em sulfatos foi encontrada em 95% das crianças autistas. As crianças têm essa dificuldade de fazer os sulfatos. Sem dúvida, as bactérias redutoras de sulfato têm um papel importante na causa dessa deficiência. Estão roubando tudo para elas. Estão pegando todo o sulfato do enxofre, tudinho para elas ali, ó. E os sulfatos são necessários no nosso corpo para muitas funções, algumas das quais são de desintoxicação e do metabolismo normal de neurotransmissores cerebrais. Essa sulfatação aqui, sabe aquele polimorfismo MTHFR? Pois é, quem tem esse polimorfismo já tem esse erro metabólico aqui com dificuldade em fazer essa sulfatação. E aí é onde essas bactérias roubam todo o sulfato para elas, e aí o cocô dessas crianças que estão com essas bactérias redutoras de sulfato fica muito mal cheiroso, muito mesmo, muito mesmo. Um crescimento excessivo de bactérias redutoras de sulfato deixa o enxofre indisponível para o nosso corpo usar. E o nosso corpo ele faz desintoxicação por meio do enxofre. Muita gente até suplementa o MSM. Mas, quando tem essas bactérias redutoras de enxofre, elas o transformam em substâncias tóxicas, como o sulfeto de hidrogênio, que é um gás que tem um cheiro de ovo podre. Então, em vez do enxofre estar sendo usado para desintoxicar, as bactérias estão roubando ele todo para elas e criando essa substância que tem cheiro de ovo podre. Muitos pais de crianças autistas dizem que as fezes e os gases de seus filhos têm esse cheiro característico. Sim, então, quando tem esse mau cheiro terrível, é sinal que as bactérias redutoras de sulfato estão roubando todo o enxofre necessário para fazer desintoxicação para si mesmas. Aqui, olhamos alguns patógenos encontrados no intestino de pacientes GAPS. Para essa lista, podemos acrescentar o vírus do sarampo, encontrado pelo grupo de pesquisa do Dr. Rockfield. Lembra quando falamos, né, dessa pesquisa aí? Este é apenas um vírus que recebeu atenção detalhada. Há algumas indicações na literatura que os membros da família do vírus herpes também são muito ativos nestes pacientes. Então, olha, nos autistas vai ter os vírus do sarampo ativo, os vírus da herpes ativo, bactérias do Clostridium ativo, as Candida albicans, olha aí. Cada tipo de bichinho do mal ali está gerando um sintoma autístico. Quantos outros vírus podem existir no intestino de pacientes GAPS que nunca foram estudados, hein, gente? Não só vírus, como parasitas, minhocussus. Quantas outras bactérias patogênicas, fungos, protozoários e outros micróbios estão lá que não temos métodos para detectar ou estudar ainda? Não tenho dúvidas de que mais cedo ou mais tarde a ciência vai identificá-los e vamos aprender o que são e como lidar com eles. Entretanto, o que devemos fazer para ajudar nossas crianças e adultos GAPS agora? Tem uma parte da ciência que já sabe disso, né? Integrativa, apesar que está sempre sendo aprimorada. Como sempre, a natureza tem uma boa resposta, a flora benéfica. Ter boas bactérias no intestino é a melhor maneira de manter o Clostridium quietinho, no lugar dele, né? Sem furar a parede do intestino, sem passar para fora, a Cândida também, sem separar ali e sair da parede do intestino também, causando seus danos, controlar esses bacterióides, esses vírus, herpes, sarampo, os outros micróbios sob controle.
Então, a resposta é ter uma flora do bem. Se tivesse como fazer um transplante de flora do bem, né? Já ouvimos falar que é possível, mas na teoria era para dar certo, mas na prática não está tendo tanto êxito assim não. O bom funcionamento da flora intestinal saudável não só mantém esses patógenos em baixa, mas mantém a integridade da parede do intestino para não deixar passar as toxinas desses micróbios patogênicos. Esta é a maneira da natureza de lidar com eles. E a coisa inteligente para nós é tentar o quê? Copiá-la. Devido à ausência ou o número muito reduzido de bactérias do bem, o sistema digestivo dos GAPs fica tomado pela flora microbiana oportunista, patogênica, constantemente produzindo um rio de toxicidade que flui do intestino para o cérebro. E esta é a toxicidade que provavelmente faz dessas crianças e adultos autistas esquizofrênicos, hiperativos, dispráxicos, disléxicos, psicóticos, deprimidos, obcecados e etc, e etc. Pois é, vimos algumas toxinas, né? No próximo capítulo, vamos falar de mais toxinas, mais algumas delas, tá bom, gente? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!